Olá, bom dia, graça e paz, irmão da Igreja Presbiteriana Peniel. Aqui quem está falando é o seminarista Ian e eu queria trazer para vocês uma breve devocional nesse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, que está aparecendo aí na sua tela, está devidamente grifado para as aplicações que eu queria trazer para a sua vida nessa segunda-feira de manhã. O texto da palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo a leitura. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que é interessante desse texto, irmãos? Que é bastante lido, é bastante comentado, provavelmente você já deve ter percebido ele. É que esse texto, ele nos ensina que, na verdade, o medo e a ansiedade é uma forma de orgulho. O medo e a ansiedade é uma forma de arrogância. É uma forma de dizermos a Deus: Senhor, eu não preciso de ajuda. Olha que interessante o que o nosso texto diz. O verso de número 6 ele começa com uma ordem, um imperativo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E o verso de número 7 nos traz aí um particípio que indica o modo de cumprirmos aquilo que está no verso 6, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É como se alguém dissesse assim para você: faça um suco de laranja pegando as laranjas e espremendo-as. Ou corra numa praça ah, dando um passo de cada vez, ou usando um tênis confortável para a sua caminhada ou para a sua corrida. Esse particípio que aparece no versículo 7, ele na verdade não inicia uma outra frase. O verso 7 é uma cláusula subordinada à cláusula imperativa do verso 6, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. O que impede a nossa humildade diante de Deus é quando nós não lançamos sobre ele a nossa ansiedade. E o contrário também é verdadeiro. O que faz com que a gente não lance sobre Deus a nossa ansiedade? É o orgulho. Porque quando nos humilhamos, quando reconhecemos que não temos poder para resolver os nossos próprios problemas, nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade. Tem mais uma coisa importante do versículo de número 6, esse imperativo humilhai-vos. É que ele é um imperativo passivo na língua em que a Bíblia foi escrita. Isso significa, irmãos, que o texto não está dizendo exatamente tomem a iniciativa de se humilhar sob a poderosa mão de Deus. O que o texto está dizendo é: deixem que a poderosa mão de Deus faça com que vocês se humilhem. Deixai humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Perceba que a descrição da mão de Deus indica a ação divina, indica a ação do Todo-Poderoso em nos tornar mais humildes. Deus, ele tem a intenção de fazer com que nós nos humilhemos. O que a gente precisa é abrir mão do nosso orgulho, abrir mão das nossas vaidades, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que somos ansiosos, reconhecer que temos medo na vida e que precisamos da poderosa mão de Deus. É nesse sentido que o versículo de número 7 encerra dizendo: porque ele tem cuidado de vós. É a poderosa mão de Deus que nos humilha, é sobre ele que nós lançamos toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. De fato, irmãos, o orgulho faz com que a gente ache que consiga resolver os nossos problemas. A ansiedade faz com que a gente esteja preocupado com o que vai acontecer amanhã. Mas como eu vou resolver esse problema? Ele não deu certo da última vez, e é possível que não dê certo dessa vez também. Mas quando nós confiamos em Deus, a gente percebe que os nossos problemas e as nossas preocupações não são apenas nossas,
mas são do Todo-Poderoso, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus te abençoe, te conceda uma ótima semana e que você aprenda a se humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua ansiedade e reconhecendo que você precisa depositar toda a ansiedade na poderosa mão de Deus. Deus te abençoe e te conceda uma ótima semana. Um forte abraço, irmão.